Olá pessoal, boa noite para vocês, graça e paz, tudo bem? Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, pela bondade do Senhor nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, embora somente online, dessa vez, por conta das interdições que estão acontecendo ali no nosso entorno, mas isso não nos impede de juntos nos reunirmos, mesmo sendo pelas redes sociais, para adorar, prestar culto, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Para nós é sempre motivo de grande alegria. Nós temos a honra, o privilégio de entregarmos a Deus o nosso louvor, de darmos a Ele toda a nossa adoração. Que coisa boa é que a gente consegue hoje, por intermédio dos nossos dispositivos, gravarmos o culto, revermos quantas vezes nós quisermos e extrairmos de fato dele todo o conhecimento e sabedoria para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós estamos alegres e felizes, estamos com o nosso coração aberto nesse dia de cultuarmos a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Deus tem feito e pela sua graça imensa que tem sido derramada sobre os nossos corações. Estamos gratos e felizes porque o Senhor nos tem dado vida, quer dizer então que os seus planos para a nossa vida ainda não se concluíram. Então vamos juntos entrarmos aqui na jornada que Deus nos tem dado. Deixa eu compartilhar algumas coisas bem específicas da nossa igreja, para quem está nos assistindo. Para nós, o ano de 2024 é o ano do sobrenatural. Nós estamos sendo impelidos, chamados por Deus, para a gente entrar em uma nova atmosfera. Na verdade, essa atmosfera do sobrenatural deveria ser a nossa vida comum, a nossa vida diária. Nós de fato entendemos de um chamado de Deus para nós, que o Senhor de fato nos tem levantado, para a gente ver os céus descendo e se manifestando sobre nós. E a palavra que o Senhor nos trouxe foi exatamente essa: 2024 vai ser para nós o ano do sobrenatural. Se você ainda não frequenta uma igreja, fica o nosso convite, venha estar conosco. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Esplanada, na rua Felipe Camarão, número 43, e para nós é motivo de grande alegria termos esse lugar que o Senhor nos deu. Estamos começando a construção do nosso templo definitivo na rua Hortência, uma rua que fica atrás. Enfim, estamos vivendo sonhos de Deus para a nossa vida. Então, esse é o tempo certo e correto de tudo aquilo que a gente um dia sonhou. Deus está trazendo de fato para nós esse novo tempo. E aí, no ano, nós buscamos em Deus palavras que Ele tem para nos ajudar a vivermos o ano do sobrenatural. E a palavra que Deus nos deu foi a palavra já te disse, o ano do sobrenatural, mas o versículo que o Senhor nos deu foi o versículo que Deus deu a Josué. A palavra é: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E aí foi algo que Israel experimentou, já vinha experimentando maravilhas. Eles tinham um suprimento que caía dos céus, E aí a gente entende então que o sobrenatural é isso: Deus alimentando uma multidão de aproximadamente 5 milhões de pessoas no deserto, dando-lhes água, dando comida, Deus fazendo o extraordinário, sobrenatural. A Bíblia diz que esse tempo que eles caminharam lá, o sapato cresceu junto com o crescimento do pé, a roupa cresceu, não se desgastou. Irmãos, é isso que Deus de fato tem para nós, é isso que o nosso coração de fato queima, e é isso que nós buscamos no Senhor. Esse é o desejo intenso, maior do nosso coração, de vermos tudo aquilo que Deus tem feito plantar, florescer, mas sobretudo a gente vê Deus intervindo nas situações, nas circunstâncias, trazendo a resposta e nos mostrando o sobrenatural. No mês de janeiro nós também buscamos uma palavra, e a palavra que Deus nos trouxe foi o reino de Deus. E no mês de fevereiro nós continuamos falando sobre o reino, mas de uma forma mais específica. Nós estamos falando sobre o fato de sermos cidadãos do reino e o seu significado, a sua simbologia, o que isso tem para nós. Eu queria então começar a ministração dessa noite lendo o versículo que nós lemos domingo passado. Eu quero continuar porque, irmãos, Deus está trazendo tanta revelação que eu confesso para os irmãos que eu fico um pouco até ansioso de poder compartilhar com vocês tudo isso que está acontecendo.
Filipenses capítulo 3, verso de número 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O texto, ele é bem afirmativo. Paulo está dizendo que a nossa cidadania, ela provém dos céus. A cidadania define o nosso local de origem, a cidadania define de onde nós somos, a cidadania, ela quer dizer que nós temos, de fato, um local de nascimento, e o texto é bem claro para nós, onde Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus. A Bíblia afirma, então, que nós somos, embora vivendo no planeta Terra, nós temos a nossa origem nos céus. A Bíblia diz que todos aqueles que reconhecem Jesus como enviado de Deus, aqueles que o recebem, a Bíblia fala que Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, e a Bíblia é muito clara, né? João capítulo 1, versos 12, 13 e 14, aqueles que não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia está afirmando para a gente sobre essa realidade do novo nascimento. E o tema da mensagem hoje que eu quero compartilhar com você é a expansão do reino através da colonização. Eu vou hoje caminhar com vocês um pouquinho em algo que os nossos livros de história sempre trouxeram para nós, falando sobre um processo que aconteceu principalmente com os países europeus que tentaram e conseguiram expandir os seus domínios. Geograficamente eles tinham ali a sua terra, né? Nós temos os grandes colonizadores, pelo menos aqui na América, né? Nós temos a Inglaterra, nós temos Portugal, nós temos a Espanha, nós temos a França, a Holanda também veio, mas ela pegou um pouco mais da África. E aí a gente precisa entender esse princípio, que foi exatamente o que Deus colocou para nós. A colonização é levar, de fato, a extensão territorial para outros lugares geográficos. Se a gente prestar atenção, a base da nossa vida, como nós acabamos de ler, a nossa cidadania, ela está proveniente dos céus. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente faz em resposta daquilo que os céus provocam e nos dizem. São os céus que dão a resposta para cada problema, para os impasses que nós enfrentamos na nossa vida, para as dificuldades. Mas também os céus nos dão uma tarefa, trazer o reino. E hoje eu queria utilizar com vocês esse exemplo da colonização, como eu disse para vocês, usado pelos países europeus, né, na época das grandes navegações que nós todos estudamos nos livros de história. E aí é exatamente esse mesmo princípio. Por que hoje no Brasil nós falamos português? Porque fomos colonizados pelos portugueses. Eles expandiram seu território e aconteceu assim. No resto da América do Sul e na América Central e um pouquinho da América do Norte, né, pegando ali até o México, nós temos os países de fala espanhola, porque foi a expansão da Espanha. Então a gente precisa entender que quando existe a expansão de um reino, ele vai com seus costumes, é passado a sua linguagem, né? Nós temos no restante da América do Norte, depois do México, nós temos a colonização inglesa, nós temos ali os Estados Unidos sendo colonizados pelos ingleses, nós temos o Canadá, que parte foi colonizado pelos ingleses e parte colonizado pelos franceses. E é interessante que quando a gente fala de colonização, a gente fala de levar os princípios da sua cidadania, do seu país de origem. E foi isso que esses países fizeram, eles levaram isso, né? Embora na América Central nós também tenhamos alguns países colonizados pela Inglaterra, me esqueci aqui, na América do Sul também temos a Guiana Francesa, né? Alguns outros domínios, holandesa também a gente tem aqui, mas enfim, o que eu queria compartilhar é exatamente esse princípio. Quando você expande, você leva a sua cultura, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, você leva a sua língua, você leva os seus valores, você leva tudo aquilo que você tem. E as parábolas de Jesus, elas sempre estão focadas em nos mostrar o reino, a sua centralidade, a sua importância. E qual é o nosso papel? O nosso papel é trazer o reino, é trazer essa cultura, é colonizar a terra que Deus nos deu, fazendo com que os preceitos, a linguagem, enfim, tudo aquilo que é um papel fundamental do reino, ele seja estabelecido nessa terra. E como a gente vê no Evangelho, sempre o reino ocupa um local central.
E como eu tenho ministrado nesses últimos domingos, nós vemos também que o reino é um local onde o diabo tenta fazer a sua interferência para que a gente não viva o conceito que Deus tem colocado para nós. Sempre vai atrapalhar. Toda a parábola do reino a gente vê uma interferência. Semeou uma boa semente, o inimigo semeou uma semente mal. Temos os filhos do reino, mas nos filhos do reino vem o maligno e também semeia os filhos do maligno e vem atrapalhar, né? É a ave que rouba a semente do evangelho que foi plantada no coração. E a gente vai vendo transcorrer todas essas dificuldades que o diabo tem, mas isso não nos impede de vivermos o reino na sua essência maior. E hoje um texto que eu queria ler para vocês, mais uma parábola comparativa de Jesus falando sobre o reino. Ela está em Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 11. Se você quiser acompanhar aí em casa, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 11. Jesus nos conta algo que eu queria pegar esse exemplo da colonização, eu queria colocar para nós. Irmãos, não dá mais para a gente ficar vivendo de uma forma natural. Chegou o tempo da gente viver numa esfera sobrenatural. Esse é o ano do sobrenatural e a gente precisa então entender que existe da parte de Deus um investimento na nossa vida e nós não podemos simplesmente ficar parados, atônitos, fingindo que nada está acontecendo. Pelo contrário, é necessário que a gente possa caminhar na expectativa de que o nosso Deus tem para nós. Lucas capítulo 19, o verso de número 11 em diante, diz assim, acompanhe comigo. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Só uma pausa aqui, nós vamos ler toda a parábola. Uma dificuldade que tanto os discípulos como os ouvintes de Jesus de Jerusalém associavam o reino de Deus a um reino físico. Na cabeça deles, sempre eles estavam pensando que o reino de Deus que Jesus falava era aquele tempo em que Davi reinou sobre Israel, em que Israel ampliou suas fronteiras. Mas Jesus fala, claro, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus estará dentro de cada um de vós. Se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Eles não entendiam isso, mas Jesus começou a trazer aquela realidade do reino que nós entendemos hoje. Irmão, se o reino é o centro da pregação de Jesus, nós não podemos fugir dele e dos conceitos. Então vamos continuar. Lucas capítulo 19, versículo 11, né? Jesus vai fazer uma parábola falando sobre o reino de Deus, e agora ele começa no verso de número 12. Lucas 19, 12 em diante, acompanhe comigo. Diz assim, ele disse... Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois de enviar uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, muito bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Seu senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a mina e deem ao que
tem 10? Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. É interessante, irmãos, que nós temos uma parábola que fala sobre esse exemplo da colonização que eu estou trazendo para nós. Fala sobre homens que ganharam uma porção de dinheiro e esses homens tinham que negociar. Eles tinham que fazer a ocupação daquele lugar, tinham que trazer influência do seu senhor que acabava de ser proclamado rei, embora os moradores da terra não quisessem muito. E aí então eles precisavam caminhar, eles precisavam fazer com que a vontade do rei fosse ali estabelecida, e eles ganharam cidades para governar. O tempo inteiro fala sobre isso, exercermos o governo, trazermos essa cultura do reino. Guarde essa palavra que eu coloquei para você, né? O foco dela é a implantação do reino por meio da colonização, porque a gente entende bem, né, o que isso aconteceu. Fomos colônia de Portugal, embora o exemplo deles não foi talvez um dos melhores, mas veja isso, trouxeram a língua, trouxeram os costumes, trouxeram a religião, né? Então o país foi formado em cima dessa ampliação do reino de Portugal. O que a gente vai ver aqui é que na implantação do reino, nem sempre as coisas vão caminhar redonda, porque existe, como nós temos visto nos últimos dias, a intenção do diabo em não deixar isso acontecer. E hoje eu quero ver uma outra coisa, a minha e a sua resposta, aquilo que Deus espera de nós, né? Essa parábola que acabamos de ler começa dizendo que havia um homem de nobre nascimento, e esse homem foi coroado rei nessa terra, embora os habitantes não queriam, mas ele convocou ali 10 servos e confiou uma moeda. E é interessante, irmãos, que uma outra versão da Bíblia, quando a gente lê aqui no versículo de número 12 e 13, que acabamos de ler de Lucas 19, né? Façam esse dinheiro render até a minha volta. Uma outra versão que a gente pode colocar é: ocupem o lugar até que eu volte. O que a gente precisa entender é que o reinado, ele significa uma posição em que o rei exerce o seu domínio. Então, quais são as fronteiras do reino? É ali onde o rei domina, onde o rei cuida, onde o rei traz proteção, onde o exército do rei pode ir. E aí, então, essa experiência que Jesus está falando, né? E aí nós vamos chamar, então, o que o texto diz, né? Para uma terra que ele foi, nessa terra longínqua, vamos chamar então de uma nova colônia, que seja a implantação do reino de Deus. O homem foi para aquele território e ele deveria reinar ali. Foi essa palavra: deixe então seus 10 servos, dá recursos, dizendo: façam negócio, ocupem a terra até que eu volte. E ocupar a terra é uma palavra que implica não apenas em ficar para trás, porque o seu rei saiu e ele deixou os seus representantes, mas ele está dizendo o seguinte, quando ele fala: negociem aqui, ocupem a terra. Deus está dizendo para mim e para você: vocês são meus representantes, eu sou o proprietário de todas as coisas. Conduzam então agora o reino em meu nome. Vocês vão fazer negócios ativamente, vocês vão colonizar, ou seja, tragam os meus princípios para onde você está, para sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua família. Estabeleçam agora esses preceitos, comecem a falar a linguagem que eu falo. Se a nossa cidadania é celeste, se nós viemos dos céus, qual que é a linguagem que nós precisamos implementar? É uma linguagem que a gente precisa implementar, que é a linguagem em casa, né? Você que está me assistindo aqui pelo Instagram, tem aí um culto agora de janeiro que eu ensinei sobre falando a linguagem do reino. E é exatamente isso que o rei havia designado, né? O nobre queria que os seus servos administrassem e assumissem o controle dos negócios no seu lugar, né? E voltaria para verificar o trabalho deles. Foi isso que Jesus está dizendo, né? Ao ler o restante da parábola, a gente vê que, infelizmente, nem todos
cumpriram aquilo que havia sido determinado. E a gente vê também Jesus transcrevendo, dando uma amostra para nós do que de fato aconteceu em toda a terra e em toda a humanidade. Nessa parábola, o rei nobre, ele é rejeitado pelos cidadãos do seu país. Ao mesmo tempo, aqueles a quem ele confiou seus negócios também o decepcionaram. Nem todos, né? É verdade que alguns dos servos tiveram êxito, mas nos seus graus variados, mas pelo menos um deles se recusou a fazer aquilo que o rei havia estabelecido. Ele preferiu esconder o dinheiro num pedaço de pano, deixou quieto até que o seu senhor viesse. O que a gente precisa entender é que Jesus foi feito rei. Quer os habitantes da terra gostem ou não, Jesus foi feito rei. E Jesus nos deixou aqui, Jesus nos dá a mesma tarefa. Jesus está dizendo para nós, olha, negociem na terra, tragam esses valores, colonizem, né, o local onde nós trabalhamos, a escola que nós estudamos, a empresa onde a gente trabalha, a casa onde a gente mora, o nosso ambiente precisa de fato receber essa cultura do reino, porque é isso que o Senhor nos deu, quando Ele diz, eu estou dando para vocês recursos, negociem com a terra, eu estou dando para vocês uma palavra de ocupação, ocupem de fato esse local. Irmãos, nós como igreja estamos nos despertando, e louvado seja o nome do Senhor. Nós queríamos simplesmente os céus, a Bíblia diz que Jesus foi para os céus para preparar para nós morada lá, nós deixamos a terra por um bom tempo, mas a igreja está acordando, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero chamar hoje você de colonizador juntamente comigo. Estamos trazendo os preceitos do reino, estamos agora trabalhando de uma maneira efetiva, estamos trazendo a linguagem do reino, os seus valores. É isso que o Senhor requer de nós. Mas a Bíblia fala sobre 3 pessoas, um recebeu 10 minas, outro recebeu 5, outro recebeu 1. A questão aqui não é quantidade, é que Deus compartilha com todos. Mas é interessante que um aqui, ele preferiu trabalhar da maneira como ele pensou que deveria agir e não de acordo com o mando do rei. Os outros tiveram êxito, mas pelo menos um se recusou a fazer. Eu acho essa palavra forte, mas essa palavra precisa de fato ser analisada, pensada por cada um de nós. Será que nós estamos recusando estender o reino como Jesus mandou? Será que nós estamos nos aquietando, nós estamos nos encolhendo? Será que nós estamos deixando de falar a linguagem do reino, estamos falando a linguagem do que as pessoas têm aí? O texto é claro, veio um rei e os seus habitantes disseram, não queremos que esse homem reine sobre nós, mas não é a vontade da terra que impera, nós temos um Deus que é o rei soberano de todas as coisas, e ele fez Jesus rei sobre essa terra. A Bíblia diz que Jesus hoje tem um nome acima de todo nome, que ao pronunciar o nome de Jesus no céu, na terra, no inferno, debaixo da terra, todas as pessoas vão se prostrar. Nós já reconhecemos isso, nós já nos prostramos diante de Jesus, e Jesus diz para mim e para você, se coloquem de pé e vamos colonizar essa terra, vamos mudar esse governo. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. É a mesma palavra. Deus nos dá um comando e muitas vezes nós estamos rejeitando o comando de Deus, achando que nós é que fazemos as coisas do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Meu irmão e minha irmã, no âmbito sobrenatural, Deus nos tem chamado para nós avançarmos, para ir além. Será que o rei gostou dessa atitude do moço que fez isso? Nós vemos aqui na leitura da parábola, ele não gostou nem um pouco. Ele exerceu rapidamente o seu poder soberano para punir tanto o servo indigno quanto os colonos que não quiseram que seu filho reinasse. O que a gente precisa entender, que Jesus está nos mostrando, é que as coisas não tinham que acontecer assim, mas os cidadãos e os servos optaram por repudiar os desejos do seu Senhor. Quando ele veio para reivindicar o seu reinado, e é o que a gente espera que Jesus venha fazer, já vimos isso em Atos. A Bíblia diz que os céus retêm Jesus até que nós, igreja, venhamos entregar o reino, venhamos deixar a terra colonizada com a linguagem, com os princípios de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Então, a gente precisa entender que ele veio reivindicar, e quando ele vem, ele expulsa, ele vem reivindicar o seu reinado, e aí eles o colocam
colocam para fora, disseram que não queriam que ele reinasse. E às vezes, irmãos, a gente fica vendo assim também que a gente rejeita um pouco do governo de Deus na nossa vida. Muitas vezes, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, nós estamos tirando Deus das nossas escolas, estamos tirando Deus da nossa cultura, estamos tirando Deus de todo o governo que Ele tem para exercer sobre nós, estamos quebrando os princípios de Deus, estamos ignorando tudo quanto Deus de fato está fazendo. E aí a gente vê, hoje você pode, tem essa discussão, ainda não foi aprovada, mas você pode assassinar uma criança no ventre da mãe até determinada idade. Hoje esses preceitos do reino, a gente precisa entender que foi assim que fizeram com Jesus, ele veio para os seus não receberam. Mas as pessoas hoje também estão fazendo isso, e é necessário uma postura nossa, nós precisamos colonizar e não sermos colonizados. Nós é que precisamos fazer prevalecer a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus. Olha, se Deus estabeleceu que é assim, que as coisas têm que acontecer, nós cremos nisso. Quem não crê, nós respeitamos, mas as pessoas que não creem não podem colocar sobre nós esse princípio. É como se eles quisessem mudar a linguagem que nós estamos falando, é como se viesse aqui e dissesse, olha, a partir de agora vocês não vão falar mais português, porque nós, um grupo, achamos que temos que falar desse jeito. Chega um momento, irmãos, que nós vamos ser confrontados, mas veja bem, você foi chamado para colonizar, você está a serviço do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que te fez assentar nas regiões celestiais com aquele que é rei, quer o mundo goste ou não goste, Jesus reina, e você é colocado em uma posição de reino. Deus te deu talento, Deus te deu dinheiro, Deus te deu os recursos, e Deus está dizendo, avance, tenha a minha mentalidade, é o momento agora de dominar. Trazendo um exemplo que a gente pega de colonizador, quando os portugueses chegaram aqui, falava-se a língua dos índios, tupi-guarani e tantas outras mais, mas qual é a língua oficial do país hoje? É o português, porque a colonização ela se impõe os seus costumes, impõe a sua cultura, impõe o seu jeito de agir, o seu modo de pensar, e assim então é o que Deus quer despertar de cada um de nós. Mas como nós vimos, os habitantes do mundo disseram, não queremos que você reine sobre nós. Mas você precisa entender que a gente não está aqui para ouvir a vontade dessas pessoas, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus que nos tem chamado. A nossa cidadania está nos céus, são os princípios dos céus que precisam ser colocados, e eles precisam de fato ser liberados para que a gente entre e faça a vontade de Deus se cumprir. Os servos na parábola foram instruídos a ocupar a terra, porque o território deles não foi criado para ser governado sem os princípios do reino de Deus. Irmãos, a Bíblia fala algo só para você entender. A Bíblia diz que o impede desse mundo cair em um abismo total é o Espírito de Deus e a igreja. A Bíblia diz que a partir do momento que a igreja for arrebatada, acabou. Você precisa entender que é você quem faz a preservação dessa terra. E são com os preceitos do reino, não com o que as pessoas estão dizendo. Sabe, o que a gente precisa entender é que não pode haver um só pedaço dessa terra em que Deus não governe por intermédio da minha vida e da sua vida. Mas é interessante que os servos que receberam essa incumbência, eles não fizeram isso. Eles quiseram resolver o assunto sozinhos, e o resultado foi a ruína. Eles se deram mal, eles não queriam que fosse implantado o princípio do reino. Os administradores da história, aquele que guardou a sua porção no guardanapo e as pessoas daquela terra, eles colocaram a culpa dos seus atos nas circunstâncias e até culparam o próprio Deus. É sempre assim que a gente faz, não, mas a culpa é das pessoas que não aceitam a palavra, a culpa é de fulano de tal, ou então a culpa é do próprio Deus, porque Deus não fez a coisa do jeito que eu queria. No verso de número 21 de Lucas 19 que nós lemos, aquele que rejeitou o comando de Deus, do seu Senhor, ele disse, eu tive medo.
Ele tinha uma visão distorcida de Deus. E nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Irmãos, só vivendo o sobrenatural, ando sobrenatural, só vivendo essas coisas que de fato Deus vai produzir na nossa vida, é que o mundo vai entender que nós estamos a serviço de um Deus que é poderoso, que quebra as regras do natural, faz o sobrenatural acontecer. Esse homem diz, no verso número 21, Lucas 19, 21, texto que nós lemos, ele diz, olha, eu tive medo, porque és homem severo. Sabe, eu não estou aqui servindo um Senhor que é severo, eu estou servindo o meu Deus que me amou tanto, a ponto de enviar o seu filho, me trouxe para a sua família, compartilha comigo preceitos do reino, ele me dá dons, ele me dá talentos, ele vê o fruto do Espírito na minha vida, ele me santificou a ponto de vir morar em mim, porque ele me ama tanto, que ele não quer mais se afastar de mim. Mas esse homem diz assim, eu tive medo, porque és um homem severo, sabe, e o Senhor colhe onde não planta, e aí o problema é teu, Deus, o problema é do Senhor, o problema são das circunstâncias. Se eu tivesse um outro dom que não um dom que eu tenho, se eu tivesse um outro marido, se eu tivesse uma outra esposa, se o meu filho não fosse dessa forma, a gente precisa acabar com essas coisas e entender que nós temos uma cultura. O texto de Filipenses 3:20 diz, a nossa cidadania é celestial, a nossa origem está em Deus, nós somos gerados de Deus, e nós precisamos entender então que isso diz respeito a quem nós somos. Somos um cidadão celestial, estamos aqui para fazer o cumprimento de tudo aquilo que Deus trouxe para nós. Isso parece muito, quando vem essas desculpas aqui, tive medo porque és um homem severo, tiro que não puseste. Isso parece muito com o que o rei, o nosso Deus, encontra quando ele vai verificar como que nós estamos ocupando o planeta que ele colocou para nós. Sabe, irmãos, nós não podemos mais ficar dando desculpa, nós não podemos ser influenciados mais, nós temos que influenciar. É isso que Deus espera de nós. Porque o Senhor vai perguntar, e aí, me mostra o talento, aonde que você mudou? Você mudou a sua empresa, você mudou o seu trabalho, você mudou a sua família, você mudou a sua área de relacionamento, você diz assim, mas eu não posso. Pode! Se você tem uma casa que é sua, você tem que estabelecer as regras dentro da sua casa. Não, na minha casa acontece do meu jeito. No seu trabalho pode até ser que as pessoas fazem de um outro jeito, mas você pode tomar uma postura e dizer assim, olha, eu não me vendo, eu não aceito suborno, eu não minto, eu não faço uma nota de um valor diferente daquilo que eu fiz. Deixa isso claro, chegou lá e já anuncia para todo mundo, fala, olha, nós vamos viajar, eu não vou pedir nota errada no hotel, não vou pedir nota a mais no posto de gasolina, fiquem vocês sabendo que o meu jeito é assim. A gente precisa entender e impor a nossa cultura, nós precisamos caminhar e fazer as coisas acontecerem. Irmãos, meus 30 anos de ministério, uma coisa me marcou. Um dia, em uma reunião de liderança uma igreja que eu frequentei, veio um deputado. Um deputado entrou em contato com a gente e falou assim, olha, eu queria conversar com vocês. E esse deputado veio, e esse deputado chegou para a gente e disse o seguinte, falou, olha, eu quero, reconhecendo vocês como igreja do Senhor, pedir perdão porque eu pequei. Esse deputado disse o seguinte, olha, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu tenho casa em Belo Horizonte, eu tenho um apartamento aqui que é meu, comprado com meu dinheiro, fruto do meu trabalho, mas eu quero confessar a vocês que lá na Assembleia Legislativa eu recebi um assédio muito grande das pessoas para que eu pudesse aceitar uma bonificação que eles têm de moradia. E ele disse assim, olha, eu aceitei isso uma vez, eu cedi a pressão e eu entendo que eu pequei, eu queria pedir para vocês perdão. Ele disse que ele devolveu o dinheiro e ele disse, a partir de agora, eu não aceito auxílio moradia, porque eu tenho casa e isso é imoral. Era um cristão. Irmãos, isso marcou a minha vida, porque esse homem estava vivendo debaixo de pressão, todo mundo querendo ganho fácil, porque é do governo, pode tirar. Esse homem cedeu uma única vez e veio pedir perdão, nos reconhecendo como igreja do Senhor, e disse, eu pequei, mas eu estou devolvendo, eu quero dizer para vocês agora que eu mantenho firme a minha posição. É sobre isso que a gente precisa falar. Agora, quando Deus vier e disser para nós, e aí, o que você fez com o meu talento? Nós não podemos dizer para Deus, achamos que o Senhor é um Deus duro demais,
Não podemos confiar no Senhor e preferimos fazer as coisas do nosso jeito. Irmãos, quantas vezes mais nós vamos deixar isso acontecer no âmbito sobrenatural? Seja ousado, minha irmã, seja ousada, coloque para fora proclamações de fé, abra os seus lábios e deixe estremecer o mundo natural com as proclamações que vêm. Quando vieram prender Jesus, perguntaram ali, Judas precisou trair Jesus porque eles não sabiam quem era, porque Jesus era um do povo. Jesus não tinha um manto diferente dos demais, Jesus andava no meio do povo. E aí, quando Jesus viu aquele grupo de soldados dizendo: a quem vocês procuram? Jesus disse: eu sou. Quando Jesus disse eu sou, esses soldados caíram com o rosto em terra, porque eu sou é a mesma coisa que Deus se apresentou a Moisés. Quando Deus se apresenta a Moisés na sarça, e Deus diz: Moisés, vai livrar o meu povo do Egito. E aí Moisés pergunta: Senhor, quando perguntarem o teu nome, o que eu direi? Deus diz: eu sou. Jesus diz a mesma coisa. Quando você proclama a sua origem, em nome de Jesus, creia nisso, o terreno na sua frente vai se abalar, a sua palavra vai prevalecer, porque você é chamado para colonizar. E na colonização, o que as pessoas precisam entender é que o sobrenatural existe. Santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Não é essa palavra que Deus nos tem dado? E agora, o momento de nós, de fato, caminharmos na direção daquilo que o Senhor tem. Vamos voltar um pouquinho para a parábola. Nós precisamos entender que o rei vai pedir para a gente contas daquilo que ele nos deu. O rei não se importará com que o seu líder, o seu chefe, com o que eles fizeram. Ele vai querer saber o que você fez, porque o seu chefe pode chegar para você e pode dizer assim: olha, eu estou todo enrolado aqui, quando o telefone tocar, você disse que eu não vim trabalhar, que eu estou doente. Você tem duas opções. Você pode chegar para o seu chefe e pode dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não minto, quando o telefone tocar, eu vou dizer que você está ocupado, você não pode atender ao telefone, eu vou anotar o recado, e assim que for possível, você entra em contato com a pessoa, beleza? É essas coisas que a gente está falando, porque se o seu chefe te mandar mentir, você diz: não, mas ele é meu chefe, mandei mentir. E se o seu chefe te mandar fazer uma coisa absurda? É claro que ele não vai mandar, mas enfim, olha, eu estou precisando que alguém chame atenção, suba em cima do prédio, pula o suicídio, para que você livre a minha pele. Você diz: esse tipo de coisa eu não faço. Por que a gente não faz uma loucura dessa, mas faz uma outra? Você está começando a me entender? Nós não vamos chegar quando o Senhor falar: e aí, como que foi a sua colonização? Quem você ensinou para os preceitos do reino? A sua família, os seus filhos, você os educou, ensinando a servir, a temer a Deus? Porque às vezes a gente vai dar um monte de desculpa, mas vamos começar no nosso ambiente micro, na nossa casa, na nossa vida, as pessoas do nosso relacionamento. Entende como essas coisas funcionam? A colonização é assim. O Portugal, quando veio colonizar o Brasil, eles não tinham a mínima capacidade de colonizar tudo aquilo que nós somos hoje, mas eles entraram ali em Cabrália, hoje na Bahia, e dali eles foram expandindo, e a expansão começa assim. Nós já vimos as figuras do reino, é uma semente que vai crescendo. Chegou o momento de nós, igreja, Fire, nos dispormos a vivermos o sobrenatural com todo o seu preceito, com as coisas que Deus tem para nós. Sabe, o que a gente precisa entender é que nós temos um chamado e precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus tem perguntas para você. Deus vai dizer: eu quero saber o que você tem feito, diz o Senhor. O que você fez para representar o meu reino? Como você explicou e expandiu o meu reino para as pessoas que estão no ambiente que cercam você? Você foi um bom pai, uma boa mãe, você foi um bom filho, você foi um bom amigo? Você tornou as coisas melhores na sua esfera de influência? Qual foi a sua atitude? Você está fazendo investimentos com aquilo que eu lhe dei? Que tipo de trabalho você está fazendo? Irmãos, o que a gente precisa entender é que, como a nossa origem está nos céus, nós não poderemos ser conhecidos como terráqueos, vamos colocar assim. Vou utilizar uma palavra que não existe, a Keila gosta muito quando eu uso isso, mas vai lá, nós somos celsáqueos ou celnianos, ou seja, nós viemos dos céus, nós somos do céu, celnianos.
Celsáquios ou qualquer coisa desse tipo, porque essa é a nossa origem. Nós precisamos falar de onde é que a gente vem. Essas palavras é claro que não existem, mas só para a gente colocar, nós somos cidadãos do reino dos céus. Muitos de nós aprendemos uma oração que a gente encontra lá em Mateus capítulo 6, verso de número 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente precisa entender que quando nós oramos essa oração, a nossa expectativa é que a vontade do Pai seja estabelecida na colônia que Ele nos deu. A colônia começa na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança e vai se expandindo. Nós estamos agindo motivados pela nossa identidade como verdadeiros cidadãos celestiais e representantes do reino de Deus. Isso é algo, irmãos, que precisa ficar marcado. Filipenses 3:20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. E é disso que se trata aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer realizar. Hoje, o nosso culto gira em torno dessa realidade, a expansão do reino através da colonização. Fomos chamados para colonizar. Recebemos recursos da parte de Deus. A única coisa que Deus de fato requer é isso, que a gente de fato faça essas coisas. Se o ano do sobrenatural, se esse é o ano do sobrenatural para nós, o ano do sobrenatural vai começar quando a gente for ousado, quando a gente liberar uma palavra, quando a gente começar a sair do nosso local de conforto e de fato agirmos na expectativa de que Deus tem para nós. Irmãos, e isso que o Senhor quer realizar no nosso meio. Eu estou feliz e alegre e contente por estar no lugar certo, na hora certa, recebendo a mensagem certa e fazendo aquilo que Deus tem para nós. Cansei de viver como um terráqueo, eu quero viver como um celsáqueo, vamos colocar assim, falando a cultura do reino, vivendo a cultura do reino, entendendo que sempre haverá interferência. Eu posso olhar para as circunstâncias, para todas as coisas ao meu redor, mas eu preciso impor a cultura do reino, eu preciso impor os valores do reino, eu preciso ensinar a linguagem do reino, eu preciso dizer que esse mundo tem um rei. Ah, mas a gente não quer, problema de vocês, um dia vocês vão prestar conta. No final do texto que nós lemos de Lucas, o texto fala que o rei chamou todo mundo, colocou de frente e diz, matem esses homens. Talvez a gente pode achar isso injusto demais. A questão, irmãos, não é se a gente vai achar que é justo ou injusto, que a gente está aqui para cumprir o propósito de Deus. É claro que Jesus não veio para matar ninguém, mas essas pessoas vão receber a punição. Mas cabe a mim e a você trazermos essas culturas. Nós não podemos novamente sermos colonizados como nós já fomos no passado. Nós estamos aqui para colonizar e fazer com que os preceitos do reino venham, sejam estabelecidos e que a graça do Senhor ela continue efetiva sobre a nossa vida. Eu estava, confesso para vocês, ansioso por compartilhar essas realidades. Sabe, colonização, como isso mexeu comigo. Nós vemos exatamente isso, Por que na Argentina, o nosso vizinho, fala-se espanhol? Porque eles foram colonizados na Espanha. Por que nos Estados Unidos se fala o inglês? Foram colonizados pelos ingleses, Por que no Canadá se fala um pouco de inglês, um pouco de francês? Eles receberam aquela origem, Foram seus colonizadores que levaram sua cultura. E se nós somos dos céus, se a nossa cidadania está nos céus, qual é a linguagem que você tem falado? Como você tem agido? Chegou o momento agora de nós entendermos esse princípio e nós de fato representarmos aquilo que Deus espera de nós. Perguntas o Senhor nos trará. Como você tem feito? Como você tem agido? Como você tem colonizado, trazido esses preceitos? Cabe a nós de fato vivermos isso em toda a sua excelência, buscando aquilo que Deus nos deu. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Hoje o nosso culto é somente online. Espero que essa palavra tenha chegado e ocupado no seu coração. Assim que terminarmos, ela fica gravada. Se Deus tem falado e ministrado ao seu coração, deixa eu te dizer, volte aqui, reveja essa palavra. Se você quiser compartilhar com um amigo, qualquer outra pessoa que de fato tem sido influenciada e não está influenciando, se ela é um cristão, compartilhe essas verdades, mostre isso para as pessoas, isso que precisa de fato ser dito e ser caminhado.
Não estamos presentes hoje, mas se você quiser, entregar seu dízimo, sua oferta, você tem as contas da igreja, você pode fazer o seu depósito, você pode continuar investindo no reino, na obra, trazendo sustento para aquilo que Deus tem para nós, mas sobretudo, venha desfrutar conosco o ano do sobrenatural, que é o que Deus tem preparado para nós. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua caminhada. Para nós que somos da FAIRE, semana que vem vamos começar o nosso essencial. Então começamos também um novo tempo, uma nova fase, onde como igreja nós vamos caminhar, vamos fazer a oficina de dons, vamos aprender um pouco mais sobre a linguagem do reino, onde nós faremos a escola de ativação profética, falaremos por meio disso. Queremos começar o culto mais cedo, reunindo as pessoas ali, trazendo para elas uma palavra inspirativa de Deus. Domingo que vem começa o nosso encontro dos jovens, às 17 horas. Teremos também o encontro dos adolescentes, muita coisa nova acontecendo. Chegou para nós um tempo de colocarmos em prática aqueles sonhos de Deus para a nossa vida. E eu conto com você, conto com a sua ajuda, o seu sustento, com as suas orações, com aquilo que Deus de fato tem te chamado para viver. Você que é da FAIRE, muito obrigado por passar esse tempo conosco. Nós temos crido nisso e vamos viver o melhor de Deus para nós. Vamos viver o ano do sobrenatural. Vamos orar para terminar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome e bendizer o Senhor, porque Tu és o Deus que tem nos chamado a viver o sobrenatural. Não queremos esconder os dons que o Senhor nos tem dado, pelo contrário, queremos colonizar essa terra e estamos fazendo tudo no Teu nome. E como é bom saber de tudo isso. Obrigado pela palavra que o Senhor nos tem dado, pelo culto online com os irmãos, por poder chegar em cada casa que de fato tem nos ouvido, acolhido a palavra, mas Senhor, que jamais sejamos negligentes com a Tua palavra, que a gente possa de fato cumpri-la e fazer acontecer, porque chegou o momento de nós colocarmos os princípios e preceitos do Teu reino, mostrando para essa terra que ela tem um dono, ela tem um rei, que é o Teu Filho Jesus, e o dono é o Senhor, que nos tem chamado como negociadores e representantes nessa terra. Que a nossa mente, Pai, esteja aberta, que nós estejamos entendendo esses princípios e mudando cada canto de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Quero desejar a todos uma grande semana. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que os dons e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre você, sua casa e sobre todos os seus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana a todos, graça e paz.